Oi, moçada, tudo bem? Espero que tenham tido aí um bom fim de semana, né? Um bom feriado, um momento para que a gente possa colocar as coisas em dias, fazer algumas reflexões bem bacanas aí, né? A respeito do acolhimento ao próximo. E vindo de vocês, que eu já tenho certeza que são maravilhosos, né? Com certeza muitas reflexões foram feitas e muitas atitudes foram tomadas, né? Porque essas são bacanas demais, moram no meu coração, viu? Bom, nós vamos começar a aula de hoje falando sobre princípios gerais do direito. Só que eu vou dar uma retomada à aula anterior, rapidinho, só para nós lembrarmos que o assunto geral, chave aí, né, são as lacunas na lei. Então, nós comentamos que a integração, ela é esse processo de preenchimento de lacunas. E o que são lacunas na lei? Né? É quando não tem uma lei, né, que disponha sobre um determinado assunto, aí diz que há uma lacuna na lei, um vazio, um branco na lei. O que quer dizer isso? Como nós sabemos que o juiz por meio do judiciário, né? Ele é o aplicador do direito que o legislativo e o executivo elaboram, especialmente o legislativo. Quando chega para ele um caso concreto, para análise, para subjúdice, ele avalia e ele tem que dar aí uma solução ao caso concreto. Ele procura na lei, mas às vezes pode acontecer de não encontrar, né? Um dispositivo específico para aplicar aquele caso concreto, porque diante aí de tantas necessidades que nós temos, da própria evolução, né, é possível que não hajam leis a tempo e a hora para tratar aí de todos os assuntos. Então, entende-se que há uma lacuna na lei. Bom, entre outros temas que nós vimos, que é de importância agora, nesse momento da disciplina, é falar de novo sobre o postulado da plenitude da ordem jurídica. Se há divergências doutrinárias quanto às lacunas jurídicas, porque nós vimos algumas teorias, né? Do ponto de vista prático, vigora o postulado da plenitude da ordem jurídica, pelo qual o direito positivo ele é pleno de respostas e soluções para todas as questões que surgem aí no meio social. Então ele teria todas as respostas, né, dentro do próprio ordenamento. E por mais inusitado, imprevisível que seja o caso, né, desde que submetido a uma apreciação judicial, deve ser julgado pelo juiz à luz aí do direito vigente, tá? Bom, é um princípio também que nós comentamos que é consagrado universalmente, né? Que os juízes não podem deixar de julgar, foi aquilo que nós comentamos agora mesmo, né? Alegando a inexistência ou uma obscuridade, tá, de normas aplicáveis. Então, na legislação brasileira, nós já temos até 2 artigos, que é o 140 do CPC e o 4º da LINDB, que determina, né, que o juiz ele não se exime de decidir aí sob a alegação de lacuna ou de obscuridade do ordenamento jurídico. Então, se o magistrado pudesse aí abandonar uma causa, né, como nós comentamos, sob qualquer desses fundamentos, porque não tem lei aplicável ou porque, então, há uma obscuridade, né, nós teríamos aí a segurança jurídica totalmente comprometida. Então, porque os casos que chegam até o judiciário precisam ser resolvidos. Bom, e nós demos uma noção geral de analogia. Eu fiz até um esquema, né, para ajudá-los, um pouco amador, mas com muito carinho, para vocês entenderem que a analogia é um recurso técnico, né, de integração das normas, que consiste em aplicar a uma hipótese não prevista pelo legislador a solução por ele apresentada para uma outra hipótese fundamentalmente semelhante à não prevista. Então, nós até colocamos aí, né,
que nós temos no caso, o caso 1 e o caso 2, só de exemplo, né? No caso 1 existe ali uma lei específica para aplicar o caso, e existe um caso 2 que tem uma semelhança com o caso 1, mas no caso 2 não tem lei específica para aplicar ao caso concreto. Então, nesse caso, o legislador pode buscar a norma aplicável ao caso 1 para aplicar ao caso 2, porque são semelhantes e por isso é possível aplicar a analogia, tá? Bom, então hoje nós vamos começar com os princípios gerais de direito. Conforme nós comentamos, o artigo 4º da LINDB, ele diz, né, que o juiz poderá aplicar, além da lei, os costumes, na falta dela, né, da lei, a analogia e os princípios gerais do direito. Vamos ver o que são, então, esses princípios gerais de direito. O postulado da plenitude da ordem jurídica, que nós comentamos agora há pouco, pelo qual o direito positivo ele não apresenta lacunas, porque ele é pleno, né, de modelos para reger todos os fatos sociais e solucionar todos os litígios, torna-se possível no plano prático em face não só da analogia, mas também, e não só dos costumes, mas também dos princípios gerais de direito. Então, é possível solucionar os litígios nesse postulado da plenitude da ordem jurídica, porque entendendo que no direito positivo não apresenta lacunas, porque nós temos aí outros métodos de integração das normas, que é a analogia, os costumes e agora, né, objeto dos nossos estudos, os princípios gerais de direito. Bom, os princípios gerais de direito, eles garantem, em última instância, porque primeiro nós temos a analogia e os costumes, o critério de julgamento. Então, por que é em última instância, né? Porque o artigo 4º da LINDB, ele traz um rol e por uma ordem de preferência. Então, os métodos de integração. Então, primeiro usa-se analogia, depois, não tendo como fazê-lo, busca-se nos costumes, e não tendo ainda como um costume para ser aplicado, eu busco, por fim, né, nos princípios gerais de direito, tá? Então, diante de uma situação fática, né, de um caso concreto, os sujeitos de direito, eles necessitando aí de conhecer os padrões jurídicos que disciplinam a matéria, eles devem consultar em primeiro plano a lei. Tá? Se a lei não oferece a solução, seja por um dispositivo específico ou por analogia, o interessado deverá verificar a existência de normas consuetudinárias. E na ausência da lei de analogia e de costume, aí o preceito orientador há de ser descoberto mediante os princípios gerais de direito. Então, para fechar, diante de um caso concreto, né, eu necessitando aí conhecer as soluções, né, que disciplinam a matéria, os padrões jurídicos de solucionar a matéria, eu devo consultar primeiro a lei. Se a lei não oferece solução, aí sim, por um dispositivo específico ou por analogia. Por que ele fala isso? Porque quando eu aplico analogia, eu também estou aplicando a lei. Só que não é um caso a lei aplicar a lei existente, que às vezes eu não tenho o caso concreto subjúdice, mas que eu tenho um caso semelhante, né? Aí, por fim, sim, os costumes e depois, ao final, aí os princípios gerais de direito. Por isso que ele se apresenta em último plano, né? Bom, quais são as duas funções dos princípios gerais do direito? Na vida, né, do direito, os princípios, eles são importantes em duas fases principais, tá? Na elaboração das leis e na aplicação do direito pelo preenchimento das lacunas da lei. Olha, na elaboração das leis, os princípios eles guiam, né? Eles fundamentam, eles limitam as normas positivadas. Então, quando o legislador está elaborando uma lei, ele tem que se ater a esses princípios, porque ele não pode
né, também elaborar leis que contrariam princípios, não que um princípio revoga uma lei, mas há que se observar, né, também os princípios gerais do direito na elaboração das normas, né? Então, são os princípios que dão essa consistência ao edifício do direito, né, a edificação do direito, enquanto os valores lhes dão sentido, tá? Então, as regras jurídicas, elas constituem, assim, irradiações de princípios. Bom, na segunda função, que é o da aplicação do direito pelo preenchimento das lacunas, os princípios gerais do direito, eles preenchem as lacunas legais. O aplicador do direito, ele tem que investigar os princípios e valores que norteiam aí a formação do ato legislativo. Então, eu busco preenchimento do caso concreto na falta da lei por meio deles. Bom, qual que é o conceito, então, dos princípios gerais do direito? A expressão princípios gerais do direito, por ser ampla, né, ela não oferece ao aplicador do direito uma orientação segura quanto aos critérios a serem admitidos na sua aplicação, porque é amplo, né? Então, na hipótese de um conflito entre princípios fundamentais, geralmente estabelecidos pela Constituição Federal, deve prevalecer aquele que ferir menos intensamente o que for preterido, tá? Então, pelo que se observa, ao escolher uma fórmula tão abstrata e indefinida, o legislador, ele já ciente das divergências doutrinárias que a expressão apresentava, ele pretendeu oferecer ao aplicador do direito um critério bem amplo, né, que para a busca aí dos princípios aplicáveis aos casos concretos. Então, princípios, né? O que quer dizer? Dá uma ideia de quê? De fundamento, de origem, de começo, de razão, de condição, de causa, tá? Gerais, né? A ideia de distinção aí entre o gênero e espécies, né? A oposição entre pluralidade e singularidade. E direito, né, por fim, que é o caráter de juridicidade. O que está conforme a reta, o que dá o que dá a cada um o que lhe pertence. Então, ele vem, lógico, com essa característica de juridicidade, de direito, de jurídico, né? Bom, qual é a natureza dos princípios gerais do direito? No exame da natureza dos princípios gerais do direito, a polêmica dominante é travada entre duas grandes forças da filosofia do direito, a positivista e a justnaturalista. O positivismo, que tem a escola histórica do direito aí nesse particular como aliada, ela sustenta a tese de que os princípios gerais do direito são os consagrados pelo próprio ordenamento jurídico. E para aplicá-los, o juiz deverá ater-se objetivamente ao direito vigente, sem se resvalar aí no subjetivismo. Então, as afirmações dessa corrente do positivismo, em síntese, são as seguintes: os princípios gerais do direito expressam elementos contidos no ordenamento jurídico. Isso pela escola positivista. Segundo, se os princípios se identificassem com os do direito natural, abrir-se-ia um campo ilimitado ao arbítrio judicial. Terceiro, a vinculação de tais princípios ao direito positivo, ele favorece a coerência lógica do sistema. Quarto, os ordenamentos jurídicos, eles possuem um grande poder de expansão, né, que lhes permite aí resolver todas as questões sociais. Então, para a corrente positivista, nós temos esses fundamentos.
E para a corrente justnaturalista, ou também chamada de corrente filosófica, né, os princípios gerais do direito são de natureza suprapositiva, né? Não precisaria estar escrito em lugar nenhum, não precisaria estar institucionalizado pelo Estado, não precisaria nem estar escrito, né? Porque é constante aí de princípios que são eternos, que são imutáveis, princípios que são universais, né? Ou seja, aqueles princípios do direito natural que naturalmente, né, são inseridos na nossa natureza humana, não precisariam estar aí positivados no direito institucionalizado, tá? Bom, vamos fazer um parênteses aqui. Qual que é a diferença entre os princípios gerais do direito e os princípios constitucionais que nós já comentamos que a Constituição Federal traz muitas normas principiológicas, né? Normas do tipo princípios. A ideia de princípios gerais do direito, ela foi desenvolvida no âmbito do direito privado, como uma forma de tentar solucionar as situações que não houvesse lei regulamentando aí a atividade dos particulares. Só para vocês terem uma ideia, o artigo 4º da LINDB, a própria LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela era chamada, antes de ser modificado esse termo, de introdução ao Código Civil, tanto que ela vinha sempre no livro, no vadimeco, antecedia aí ao Código Civil, porque ela era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil. E por isso, então, a perspectiva aí do direito privado quando se trata de princípios gerais do direito. Então, o Estado, ele que quer regulamentar tudo aí que os particulares fazem e não deixa aí muito espaço, né, para autonomia privada. Bom, os princípios gerais do direito, com essa base de direito privado, eles têm aí um fundo, né, bastante libertário e também bastante justnaturalista, né, porque eles são princípios como, por exemplo, a boa-fé, né, a proibição do enriquecimento sem causa, o não fazer o mal a ninguém, entre outros, né? Esses princípios é que deveriam ser utilizados como critérios para o juiz quando não houvesse uma regra que dissesse para ele, né, como apreciar a solução do caso concreto. Bom, o artigo 4º da LINDB, ele nos diz que esses princípios gerais do direito que estão aí nessa perspectiva do direito privado, eles devem ser aplicados só de forma subsidiária. Lembram? Então, quando a lei for omissa, eu aplico analogia, costumes e princípios gerais do direito, de forma subsidiária. Primeiro a lei, depois eles, né? E ainda com ordem de preferência. Então, os princípios gerais do direito, eles não se confundem com os direitos fundamentais que se apresentam na forma de princípios constitucionais, lá do artigo 5º, tá? Nós temos direitos fundamentais que têm a estrutura de um princípio. Então, a estrutura de um princípio, o que é isso? É a estrutura de um mandado de otimização, né? Ou seja, faça tudo que você pode para atender a esse princípio com os recursos necessários dentro das suas possibilidades fáticas e dentro das suas possibilidades jurídicas. Exemplos: direito à vida, direito à liberdade, direito à educação, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à segurança, entre outros. Só o artigo 5º tem aí 76 incisos, que são princípios, né, normas principiológicas, princípios que estão sistematizados na norma e dentro do direito positivo, e tem ainda os do artigo 6º, 7º, que são os direitos sociais, que é trabalho, saúde, segurança, entre outros, né, que também são chamados de princípios, normas principiológicas. Então, eu posso aplicar um princípio constitucional na falta de uma regra,
não tem regra específica, então eu vou até um princípio constitucional e aplico ao caso concreto e depende aí da minha retórica, do meu poder de argumentação, porque já que o princípio constitucional também tem uma amplitude na sua característica, eu tenho que, então, ter um poder de argumentação científica, né? Então, quando há uma regra que contraria um princípio, né, eu, então, aplico o princípio constitucional porque são hierarquicamente superiores, tá? E isso aqui não tem nada a ver com a aplicação subsidiária dos princípios gerais do direito. São coisas distintas, tá? Os princípios constitucionais, moçada, eles são diferentes dos princípios gerais do direito, porque os princípios constitucionais, eles são princípios que estão previstos na Constituição e os princípios gerais do direito, eles estão aí como fontes subsidiárias, métodos de integração na falta da lei, tá? Ao entendimento, vocês vão observar por alguns autores que o artigo 4º da LINDB, ele está anacrônico, né, fora do tempo. Alguns autores até arriscam em dizer que ele estaria em desuso quanto à questão dos princípios gerais do direito. Por quê? Porque se nós já temos esses princípios gerais do direito normatizados, positivados, especialmente pelos princípios constitucionais, então nós temos, né, princípios constitucionais ou outros princípios em outras leis infraconstitucionais que já condizem com aquilo que um dia eu me ative como aí um princípio geral do direito. Então, que ele estaria aí em desuso quanto a essa parte dos princípios gerais do direito, porque nós temos, sim, normas principiológicas positivadas para aplicarmos aos casos concretos. Bom, vamos falar de um outro tema aqui dentro, que são os princípios gerais do direito e os brocardos, né? O que são brocardos? Brocardos são também conhecidos como máximas jurídicas. Máximas jurídicas, desculpa. Vocês vão ver aí que às vezes algum autor ou algum advogado ou algum juiz fala, tem uma máxima jurídica que diz isso. A máxima jurídica é o também chamado de brocardo jurídico, né? Bom, a possibilidade de se confundirem os princípios gerais do direito com os brocardos e também esses aforismos, né, foi descartada sob o fundamento de que eles estreitariam aí o campo da função dos princípios. Então, a palavra brocardo, que deriva de Burcardo, que é um bispo lá do século VI, né, ele organizou uma coletânea de regras que foram impressas da Alemanha e na França. E essa coleção de cânones, né, recebeu o nome de Decretum, e as regras máximas passaram a ser conhecidas aí por burcados e posteriormente por brocardos, tá? Então, o apego exagerado aos aforismos é tão condenável quanto o absoluto desprezo. A tendência à generalização é um fato que precisa ser melhor examinado para se evitarem aí distorções jurídicas. Exemplos de brocardos jurídicos, né? Entre outros. Ninguém está obrigado ao impossível, é uma máxima jurídica. Uma testemunha não faz prova, também é uma máxima jurídica. Não há nulidade sem prejuízo, também é um brocardo, né? A coisa julgada considera-se como verdade, também é um brocardo, tá? Bom, moçada, para se revelarem, né, os princípios que orientam e estruturam aí, né, determinado sistema jurídico, o cientista do direito ele deverá utilizar-se do método indutivo. O que é isso? Ele vai observar, né, as fórmulas adotadas pelo legislador ao regular várias situações semelhantes.
Aí o juiz induz a existência de um princípio. Então, dos princípios encontrados e que informam áreas específicas do direito, pode novamente induzir um princípio mais amplo e genérico e, por generalizações ascendentes, se chegar aí ao princípio procurado, tá? E, por fim, nós temos aí os sistemas jurídicos, né, de quase todos os países, incluem os princípios gerais do direito como processo de integração jurídica, tá bom? Bom, moçada, então, por hoje nós ficamos aqui com uma matéria tão bacana que é essa da integração da lei, que é nas lacunas, né, quando há lacunas, que eu sempre complemento, integro, né, na falta da lei com analogia, costumes e princípios gerais do direito. Há quem entenda que, né, os princípios nem caberiam mais, porque nós temos normas principiológicas na própria Constituição que já trazem aí todas as possibilidades de aplicabilidade, né, aos casos concretos. E então eu fico por aqui hoje, é, mandando um abraço apertado, ainda digital, né? Mas em breve nós vamos poder fazermos isso juntos e matarmos a saudade, tá? Então, um beijo, até amanhã. Fiquem com Deus.